Irmão, um culto como esse, um momento como esse, fere muito a sua lógica. Porque na sua lógica você diz que um culto não pode ser assim. Eu quero te fazer uma pergunta, para você que diz que o culto não pode ser assim. Responda para mim, onde você estava quando o Espírito do Senhor desceu sobre a igreja do Senhor? Você nem pensava em existir, irmão. Então como que você pode ter a prepotência e a arrogância para dizer como um culto ao Senhor deve ser? O Senhor da igreja não somos nós. Quando o Espírito desceu sobre a igreja, quem moveu aquela loucura que foi aos olhos e aos ouvidos de pelo menos 16 nações diferentes, foi o Espírito Santo. Lá em Pentecostes o Espírito Santo desceu. A Bíblia cita pelo menos 16 nações diferentes estavam em Jerusalém para a festa do Pentecostes. 16 nações, 16 línguas diferentes. E o Espírito Santo, desce em quase 120 pessoas, pouco mais talvez. E meu irmão, foi um negócio tão louco, querido. Se for preciso para Deus confundir a sua mente para liberar o seu espírito, Ele vai fazer isso. Se for preciso para Deus confundir a sua lógica para salvar você de si mesmo, Ele vai fazer isso. Porque lá, irmão, as pessoas disseram, olha, estão todo mundo bêbado. A essa hora da manhã, era 9 horas da manhã, está todo mundo bêbado, embriagado, chapado. Mas eles estavam criticando uma operação do Espírito Santo, uma manifestação do Espírito Santo. E nós muitas vezes temos a prepotência de dizer, não, um culto ao Senhor não pode ser dessa forma. Meu irmão, você acabou de chegar nessa terra e você quer dizer para o Espírito Santo como tem que ser o culto? Você que não estabelece nenhuma vida com Deus, você quer dizer como que tem que funcionar um culto? Meu irmão, quem dirige o culto é o Espírito Santo. Ah, pastor, mas está escrito que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, é verdade. E quando o profeta dá vazão para o Espírito Santo, o profeta vai fluir com o Espírito Santo. E se ele quer fazer barulho, ele vai fazer barulho. E se ele quer chorar, ele vai chorar, irmão. Se ele quer gemer, ele vai gemer. E não adianta, meu filho. Se ele tocar flauta, é para você dançar. Se ele entoar lamentações, é para você prantear. Não é para você ficar criticando. É para você se envolver com a manifestação do Espírito Santo. Amém? Vamos ler o texto. João 3, verso 22 ao 34. Diz assim: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo, ele está falando de Jesus, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu. Aqui está o centro da palavra nessa noite. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo.
O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Amém? Agora você olha para mim. Eu vou repetir o verso 27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Amém? Querido, todo cristão sincero, ao nascer de novo e ser incorporado no corpo de Cristo, chamado igreja, ele desenvolve o desejo de conhecer o Senhor. Todo cristão sincero que foi incorporado ao corpo de Cristo, ele desenvolve de maneira natural o desejo de conhecer a Deus. Como eu sei que alguém se tornou um cristão verdadeiro? É que dentro dele existe um desejo de conhecer a Deus. E quando esse cristão vai em direção ao Senhor, ele não quer apenas conhecer a Deus, ele deseja também conhecer outra coisa: a vocação na qual ele foi chamado. Irmão, eu preciso que você preste muita atenção nessa palavra, porque você precisa entrar no exato lugar que Deus te chamou. A sua vocação não pode ser transferida do lugar que Deus preparou para você, para o lugar que Deus preparou para o outro. Você tem um lugar específico preparado por Deus, e que você precisa descobrir qual é esse lugar, para que você possa funcionar exatamente como Deus espera que você funcione aí. E é preciso, querido, que nós entendamos que cada um de nós foi chamado para algo. A menor pessoa aqui hoje é a aluna, não é? É a menor pessoa, né? A menor criaturinha viva aqui, o menor serzinho vivo é a aluna. Ela ainda não chegou ao ponto de conhecer o chamado de Deus para a vida dela, mas existe uma vocação para essa menina. Se para ela, que ainda é uma criança, existe uma vocação, imagina para você que já é um marmanjo. Então, meu irmão, você precisa entender que você foi chamado, e você precisa descobrir qual é o seu chamamento e se focar nisso. Eu já tive muita gente que me procurou afoito, porque eles desejavam saber e conhecer qual era o seu chamado. Eu já tive muita gente que me procurou e ela ficava perturbada, porque queria conhecer o motivo pelo qual Deus havia chamado. Ai, pastor, eu quero saber qual é o meu chamado. Como se eu fosse saber qual era o chamado da pessoa. Não, meu irmão, quem te chamou é quem revela o teu chamado. Não vem para mim para você tentar descobrir o seu chamado. Eu vou saber o que você é pelo fruto que você dá. Mas quem tem que descobrir qual é o seu chamado é você, porque quem te chamou não fui eu. Quem te convocou não fui eu. Quem te arregimentou não fui eu. Quem te alistou no exército não fui eu. Você tem uma patente, uma graduação, você tem uma formação.
Você tem um lugar que precisa ocupar, mas tem uma preparação que você precisa passar. Você tem um chamado, uma função para desempenhar. Tem um lugar para você entrar. Mas você vai descobrir, não é comigo, é com aquele que te chamou. Amém? E muitos de nós, por não entendermos o que nós precisamos fazer, escute isso. Muitos de nós, por não entendermos o que precisamos fazer, fazemos o que não deveríamos fazer. Muitos de nós se metem, levanta a cabeça e olha para mim. Muitos de nós se metem em lugares que não deveria se meter. Se coloca em posições que não deveria se colocar, em chamados que não deveria cumprir, em lugares que Deus não te chamou para estar, fazendo o que Deus não quer que você faça. E sabe por que você muitas vezes quer se intrometer no chamado que não lhe cabe? É porque você não descobriu o seu ainda. E querido, deixa eu te dizer uma coisa, você pode causar mais mal fazendo o que Deus não te chamou do que ficar sem fazer nada. Fazer alguma coisa estando no lugar errado pode trazer mais mal do que não fazer nada. Porque quando você é chamado para fazer algo, você é equipado, você é municiado, você é preparado, você é alimentado, você é suprido. Sabe para quê? Para suprir, para alimentar, para oferecer, para fornecer, para liberar a coisa certa. Agora, querido, muitos de nós queremos nos meter em lugares que nós não somos chamados. Fazer coisas porque os outros estão fazendo. E aí, irmão, você acaba fazendo mal, mais mal do que bem, porque você não foi chamado para estar naquela posição, irmão. Olha, irmão, quando você tenta fazer algo que você não foi chamado para fazer, você não tem unção para fluir naquilo. A Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. O que é o jugo? É algo que está prendendo, é algo espiritual que está prendendo alguém. Agora ouça isso. Quando você tem unção, isso veio agora, quando você tem unção para cumprir o seu chamado, você tem algo para quebrar o jugo espiritual na vida de alguém. Agora, quando você não tem chamado para fazer algo, você também não tem unção. E ao invés de despedaçar o jugo espiritual que aprisiona alguém, você acaba quebrando aquele alguém, porque você não tem a unção necessária para libertar aquela pessoa. Então cada um de nós, querido, precisamos nos focar naquilo que é o nosso chamamento. Eu gosto tanto de pregar, eu gosto tanto de compartilhar a palavra. Irmão, uma coisa é você gostar de fazer algo, outra coisa é Deus ter aquilo para você. Irmão, eu gosto de cantar, mas Deus não me chamou para cantar. Esses dias eu ouvi de alguém que eu não canto nada. Eu corto meu pescoço, mas não falo quem foi, está lá atrás, lá. Você não canta nada não, pastor? Não canta nada não? Mas se eu subir aqui, eu canto mais que um monte de gente. Mas eu não sou chamado para estar aqui cantando, não. Eu tenho outro chamado: ensinar você. Agora, se eu me meter a besta a vir aqui dedilhar um violão, vocês vão embora em 2 minutos. Um teclado, vocês vão querer jogar essa cadeira na minha cabeça. Por quê? Porque além de eu não ter o preparo, a capacitação necessária, eu não tenho unção para fluir naquilo. Sou eu fazendo em nome do Senhor aquilo que o Senhor não me chamou para fazer. A igreja está cheia de gente assim, fazendo em nome do Senhor aquilo que o Senhor não chamou para fazer. Querido, nessa noite eu quero ensinar você e mostrar para você que você precisa entrar no lugar
num lugar para descobrir qual é o seu chamamento. E para que você possa funcionar só nisso. É só nisso, não é em mais nada. Deus não vai cobrar de você fluir em outro lugar. Deus vai cobrar de você fluir no que você foi chamado para fluir. Deus não vai cobrar de você limpar a igreja se você foi chamado para pregar a palavra. Agora, se você foi chamado para limpar a igreja e está querendo pregar a palavra, Deus vai cobrar de você a limpeza da igreja. Ah, pastor, mas Deus não pode me usar para pregar ou para limpar a igreja? Pode, mas esse não é o seu chamado. Amém? Então, quando você está fazendo o que Deus não chamou você para fazer, você vai causar mais dano, mais desvantagem do que vantagem para a igreja. Irmão, ouça isso. Você não pode achar que é chamado para tal coisa. Você tem que ter certeza que é chamado para tal coisa. Ah, eu faço isso porque eu acho que eu sou chamado para fazer isso. Então desce daí. Para de fazer o que você está fazendo. Porque chamado não é questão de achar. Chamado é questão de ter certeza, convicção. Isso é chamado. Você não faz o que você acha que é chamado para fazer. Você faz o que sabe que foi chamado para fazer. E aí, querido, quando você sabe o que tem que fazer, você precisa se focar ali. E tem uma coisa que você precisa fazer, além de se focar ali. Você precisa se resguardar um tempo de aprendizado. Aqui eu vou entrar na palavra que eu quero ministrar para você nessa noite. Todo chamado exige um preparo e um tempo de aprendizado. Todo chamado exige um preparo e um tempo de aprendizado. E olha, irmão, qualquer crente sincero e verdadeiro, se eu perguntar para ele, você quer fazer o mal para os outros? Ele vai dizer não. Você tem que ser louco, irmão, ao dizer que você quer fazer o mal para alguém. Só que às vezes você faz, você causa danos. Irmão, eu já tive a infelicidade de dar isso aqui para pessoas que não foram chamadas para estar com isso aqui. E depois ter que corrigir. Sabe por quê? Porque eu coloquei pessoas no lugar errado. Ah, eu quero tanto pregar a palavra, pastor. É o seu chamado, irmão? É, pastor, é o meu chamado. Tá, então você vai fazer uma coisa. Você vai pegar o seu banquinho, vai sair de mansinho, vai sentar nesse banquinho e você vai aguardar o tempo de preparo, de capacitação do Espírito Santo, para que você comece a fazer o que Deus quer que você faça. Porque senão, meu irmão, você vai causar mais mal do que bem. Ah, pastor, mas não é você que tem que saber, é a pessoa que tem que saber. Irmão, toda árvore, por menor que seja, ela tem que gerar algum fruto. E você sabe se algo é do Senhor, está produzindo fruto. Por menor que seja o fruto, e ainda que tenha em pequenas quantidades. Se tivesse ali resguardado aquela palavra, que talvez realmente seja verdadeira, mas se tivesse ouvido aquela palavra, aquela profecia, guardado aquela palavra, pegado o banquinho, sentado e ter sido preparado pelo Espírito Santo para fazer algo, talvez hoje estaria num outro nível, num outro patamar. Mas porque se apressou para querer fazer talvez algo fora do tempo, está amassando barro. Todos nós, irmãos, nós precisamos avançar, prosseguir naquilo que Deus nos chamou. Eu vou ler um texto aqui. Paulo disse algo em 1 Coríntios capítulo 7, você não precisa abrir, se você quiser anotar para ler depois você pode. 1 Coríntios 7, 17 e verso 24, Paulo disse assim: contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou, foi o Senhor quem determinou, e em conformidade com o chamado de Deus. Irmão, não se meta a besta em entrar em outro lugar que Deus não tenha para você.
Se Deus tem um lugar de ensino para você, seja preparado pelo Espírito Santo, equipado por Ele, adquira conhecimento, adquira vivência, adquira experiência e depois comece a ensinar. Mas não acha que você é chamado para ensinar, já se levanta para fazer ou para doutrinar. Irmão, eu vou falar algo nessa noite que vai doer no lombo de alguns. Mas eu vou falar. Cuidado, irmão. Cuidado quando você se levanta para doutrinar quem quer que seja. Olha para si mesmo primeiro. Porque Deus não levanta meninos para doutrinar a sua igreja. Deus pode usar meninos para falar com pessoas, mas para doutrinar, estabelecer fundamentos e princípios, Deus levanta homens e mulheres que foram experimentados pela sua palavra. Então tenha cuidado. Eu sou chamado para ensinar. Então você vai catar seu banco, sentar na sala de aula do Espírito Santo, você vai apanhar muito, você vai ter muita vivência, muita experiência, até que Ele levante você e você comece a doutrinar quem quer que seja. Até lá, doutrine a si mesmo. Aí Paulo continua dizendo assim, verso 24: portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na vocação em que foi chamado. Essa palavra vocação no latim é vocatio, que vem de voca, de palavra, de falar. Cada um permaneça naquilo que foi chamado para falar, ou para fazer, a sua vocação. Sabe, irmão, as pessoas às vezes elas estranham como nós somos, porque nós não damos oportunidade. Eu não vou ficar nessa igreja, porque essa igreja não tem oportunidade. Quem gera oportunidade não é homens, quem gera oportunidade é o Espírito Santo. Se homens têm que ficar dando oportunidade, eles sempre vão ter que ficar agradando você. Essa igreja não tem oportunidade. Não tem mesmo não, irmão, não vai ter. A única oportunidade que tem é que o Pedro dá aqui para os irmãos vir cantar aqui. E eu peço a Deus que abra os olhos de algum logo para mostrar para eles que o lugar deles não é aqui. Pronto, falei. Vai se focar no que Deus te chamou para fazer. Quebrar galho, irmão, nós podemos quebrar galho. Mas viver quebrando galho, não. Viver quebrando galho, não. Você não é chamado para algo provisório. Está ouvindo? Você não é chamado para quebrar galho, não. Você é chamado para ocupar seu lugar de direito. Porque lá você vai fluir muito mais, irmão. Lá você vai ser muito mais útil para o corpo de Cristo. Amém? Agora, querido, eu quero chamar um destaque aqui para algo que Paulo falou em 1 Coríntios 7, no final do verso 24. No início, na verdade. Paulo disse assim: portanto, irmãos, cada um deve permanecer. Essa palavra permanecer significa não tornar-se outro ou diferente. Não tornar-se outro ou diferente. Irmão, o que tem de gente invejosa na igreja é impressionante. Estou falando aqui não. Se você é invejoso, irmão, deixa de ser. Porque o invejoso, ele quer ser o outro, ele não quer ser ele. Ele não quer ser o que Deus quer que ele seja. Ele quer ser o outro. Ele quer cumprir o chamado do outro. Ele quer ter a unção do outro. Ele quer ser bonito igual ao outro. Só não, gente? Amor, não sou bonito, não? Obrigado. Então, querido, a primeira coisa que você tem que se atentar é: qual é a minha função no corpo de Cristo? Se pergunte, qual é a sua função no corpo de Cristo? A segunda coisa que você precisa entender é: eu preciso permanecer naquilo em que eu fui chamado. Eu entendo que eu fui chamado para tal coisa. Essa é a primeira coisa. A segunda é: se eu fui chamado para isso, então eu tenho que permanecer naquilo que eu fui chamado. Eu não tenho que ficar me metendo naquilo que eu não fui chamado. Irmão, a quantidade de pessoas que gostam de dar palpite no chamado dos outros não existe. Pastor, eu acho que se a igreja fosse assim seria melhor. E meu irmão, enquanto você acha,
Enquanto você acha, o negócio continua do mesmo jeito, mas no dia em que você parar de achar e entrar no que Deus tem para você, você vai começar a fazer com que as coisas que precisam ser mudadas, mudem. Mas também eu acho que tinha que ser assim. Você acha? Você não sabe nem ouvir a voz de Deus, ainda você acha que tem que ser assim. Meu irmão, eu não quero ocupar um lugar diferente do qual me cabe. Já viu quando você chega na roda de pessoas e está um assunto específico e você chega lá naquela roda de pessoas, você se sente desconcertado em relação àquele assunto, você não consegue se envolver, porque você não tem, sabe, você não tem o conhecimento, você não tem deixa eu usar uma palavra difícil aqui, você não tem o vernáculo necessário, o vocabulário necessário, você não tem a estrutura necessária para estar naquele ambiente, mas você fica desajustado, mas você quer participar daquilo, aí quando você abre a sua boca, você fala besteira, você fala o que não deve, sabe, irmão, não queira estar em lugares assim não, fica quietinho aí, amém? Então, meu irmão, o teor dessa palavra nessa noite é te colocar num lugar de preparo, a fim de que você se torne aquilo que você precisa. Irmão, eu não acredito que nessa igreja, a maioria das pessoas são pessoas comuns. Aí eu vou repetir, você não ouviu, você não entendeu o que eu falei. Eu acredito que as pessoas dessa igreja não foram chamadas para ser pessoas comuns. Irmão, daqui vai sair muito apóstolo. Apóstolo que não. Daqui vai sair muito mestre, muito profeta, muito pastor, muito evangelista. Vai sair muita gente assim. Muito obreiro, muito diácono, muita gente que vai, sabe, não vai ser pessoas comuns. Só que, meu irmão, Deus vai ter que pegar você e te colocar naquele lugar, meu irmão, de preparo. Para que você seja moído, desconstruído, refeito, reformulado, transformado, e o que quer que seja. Para que você seja um vaso de honra na casa de Deus. Amém? E por que Deus quer te preparar? Para que você tenha condições de preparar outros. Seu chamado é para preparar outros. Deus te prepara para que você prepare outros. Porque não tem só você com esse chamado na terra, não. Nessa cidade não tem só você com esse mesmo chamado seu, não. Se você é um apóstolo, Deus vai te preparar um apóstolo para que você prepare outros apóstolos. Sabe por quê, irmão? Agora eu vou bater. Porque só tem para ensinar quem se sentou para aprender. Você quer ensinar, mas você não quer aprender. Desculpa sem te ofender, você não tem nada para transmitir para mim. Se você quer ensinar, mas você não quer se assentar para aprender, me desculpe, você não tem nada para me ensinar. Esse princípio é básico para Deus. Deus usa para ensinar quem se assenta para aprender. Todas as canções foram cantadas nesse sentido que eu disse aqui agora. Tudo ao estar aos pés do Senhor, assentar-se como Ruth aos pés de Boaz. Vou me preparar. Veja, essa segunda canção foi extremamente profética. Aos pés, a palavra nessa noite está voltada sobre estar aos pés, sobre ser preparado, como Ruth aos pés de Boaz. Eu vou me preparar. Ela se preparou para estar aos pés de Boaz. Boaz é uma figura de Jesus.
Aí o fulano quer dizer para mim como eu tenho que fazer na igreja, mas ele não se assenta para aprender. Como é que ele quer me ensinar? Não, meu irmão, você não tem nada para me ensinar se você não quer sentar para aprender. Dá para entender isso? No dia em que você tiver humildade, pegar seu banquinho e sentar bonitinho e abrir seu coração para ouvir, aí sim nós vamos começar a conversar. Caso contrário, irmão, não vem me dar palpite e opinião, porque para mim não serve. Porque se você não quer me ouvir, você não tem nada para me ensinar. É simples assim. Isso é questão básica para Deus. Aqui no texto que nós lemos, Jesus disse, João disse, a respeito de Jesus: o homem não pode receber nada de si mesmo que do alto não lhe seja dado. Irmão, você quer ensinar alguma coisa? Você precisa receber do alto. É simples. Você não tira nada de si mesmo. Quem é que faz o reino de Deus? É você ou é o Espírito Santo? É você nas suas ideias malucas, nos seus achismos? Ou é o Espírito Santo nas suas direções? Você precisa receber dele, porque senão você não tem nada para dar, irmão. Quando eu falo que você não tem nada para me ensinar, você fica ofendido, mas foi João que disse: o homem não pode dar coisa alguma que ele não tenha recebido do alto. Se você não recebeu do alto, você não tem nada para dar. Fica bravo com João, fica bravo com o Espírito Santo, não fica bravo comigo. Agora repara uma coisa: quando as multidões afluíam até Jesus, o que Jesus fazia com as multidões? Sabe o que Jesus fazia? As multidões afluíam até Jesus, ele pegava as multidões e assentava as multidões. Só depois delas assentadas é que ele começava a ensiná-las. Você quer aprender em pé? Abaixa seu facho e se assenta. Se assenta. Porque não vai ser colocado em pé para ensinar quem não se assentou para aprender. Jesus colocava as pessoas para se assentarem e então começava a ensiná-las. É daí, meu irmão, que surge. É daí que você descobre o seu chamamento. É daí que você descobre o que você tem que fazer, qual é a sua função no corpo de Cristo. Irmão, eu dou risada. Tem igreja aí que dá trocentos cursos para o fulano vai subindo de graduação, a patente, você começa como obreiro, depois diácono, aí meu irmão, essa igreja aí mesmo, irmão, se você quiser ficar ofendido, porque fica ofendido, você faz um curso para obreiro, para diácono, para presbítero, depois você faz outro curso, você vira evangelista, depois você faz outro curso, você vira pastor, depois você faz outro curso, aí você vira, nessa igreja não aceita profeta, não aceita mestre, não aceita apóstolo, aí depois de pastor, você vai para querubim, serafim, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, depois você vira vice-deus, aí você vai fazendo curso, sabe? Aonde está isso na Bíblia, pelo amor de Deus? Tudo baboseira. Nós poderíamos otimizar o tempo da igreja, sabe fazendo como? Assentando ela aos pés do Espírito Santo e cada um ouvindo da boca dele exatamente o que foi chamado para ser, e ele preparará cada um dentro do seu próprio chamado. Eu não vou precisar ficar fazendo curso de graduação para ser isso, para ser aquilo, para depois chegar em tal lugar. Isso tudo é balela, isso não está na Bíblia, irmão. Aí você vem e mas nessa igreja aqui não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. É claro, meu irmão, nós estamos esperando o Espírito Santo preparar pessoas. Sim. Irmão, você não encontra Jesus enviando ninguém, aleluia, aleluia, louco. Você não encontra Jesus enviando ninguém a ensinar sem que primeiro eles tenham se assentado aos seus pés para aprender. Você não vai ver nenhum exemplo na Bíblia assim.
Jesus enviou os seus de 2 em 2. Para fazer o quê? Anunciar as boas novas do reino, curar os enfermos, expulsar os demônios. Mas eu te pergunto, quem eram essas pessoas? Os seus discípulos. O que é ser um discípulo? É ser ensinado por um mestre. Mestre. Ser um discípulo é ser ensinado por alguém. Aqueles discípulos estavam constantemente aos pés do Senhor, ouvindo as suas palavras. Só então Jesus os enviou. Eu acho bonito a paixão de quem se converte e ele já quer sair pregando. Foi como Paulo, né? A Bíblia diz que logo depois da conversão de Paulo, ele ficou aqueles 3 dias cegos, né? Aí Barnabé veio, orou por ele, ele voltou a enxergar, e a Bíblia diz que logo em seguida ele saiu a pregar. É muito bonito, o Espírito Santo move a isso. Só que se você estudar a vida de Paulo, Paulo depois se retirou 11 anos para ficar com o Espírito Santo, para receber o evangelho que ele pregava. 11 anos, assentado na escola do Espírito Santo. Aquele fogo, aquela paixão de pregar, de anunciar, repentina, que acontece na vida de novo todo convertido, aconteceu com Paulo. Ele saiu pregando, mas depois, irmão, ele entendeu que ele precisava se retirar para receber a mensagem que ele precisava pregar. Agora, meu irmão, hoje nós temos, eu vou começar a caminhar para o final, hoje nós temos uma geração que se diz informada. Eu dou risada. Os nossos jovens hoje, eles se acham informados. Eles se acham informados nas coisas da igreja, eles se acham informados nas coisas do mundo. E eu vou te dizer, essa geração é uma geração pela metade. Eu vou te dizer o porquê que ela é pela metade. Porque ela está pulando etapas. A geração de hoje é uma geração pela metade porque pula etapas. E sabe como ela pula etapas? Porque ela tenta fazer algo sem primeiro ter aprendido do Senhor. Sabe o que elas fazem? Elas simplesmente replicam aquilo que elas ouviram de outra pessoa e não do Senhor. Meu querido, é importante que eu me foque aqui. Aprender primeiramente do Senhor. Você quer ser completo, irmão? Dentro do seu chamamento, não é só aprender dos outros, é aprender do Senhor. E a geração de hoje, ela se acha informada. Por quê? Porque ela ouve uma informação que é de Deus, mas é de Deus através de outra pessoa. E eu vou te mostrar que o caminho do ensinamento possui 2 direções. Aí essa geração, ela ouve algo de Deus, de outra pessoa, e ela replica aquilo. Isso é só meia verdade. Isso é só meio caminho. Isso é uma geração pela metade. O que é ser uma geração completa? Não é ficar só naquilo que você ouve de Deus da boca dos outros. É você ouvir diretamente, pessoalmente da boca de Deus. Porque senão, meu irmão, você só tem o Jesus do outro e não tem o seu Jesus. Aí o Jesus que você fala é o Jesus que você ouviu do outro. Não é o Jesus que você está ouvindo pessoalmente. O seu chamado, meu querido, está ligado com não pular etapas. Diga assim comigo, não pular etapas. Entenda isso aqui. A igreja é de Cristo, sim ou não? Os chamados ou as vocações é de Cristo, sim ou não? Os dons não são de Cristo? A igreja não é de Deus? Quem é que prepara você? Então não se contente só com o que você ouve da boca dos outros. Não se contente só com isso. Aprenda da boca do Senhor, amém, querido? E Ele vai levantar você para ensinar, se esse for o seu chamado. Porque se você tenta desempenhar qualquer coisa que seja, sem ter sido preparado ou recebido por Ele, irmão, certamente você errará.
Já viu aquelas pessoas que tentam profetizar? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que todos precisam profetizar para que todos aprendam. Uma coisa é todos profetizar, outra coisa é você ser profeta. Não é todo mundo chamado para ser profeta, mas todo mundo pode profetizar. Mas tem aqueles que são chamados para ser, aqueles que são metidos e acham que foram chamados para ser profeta. Aí quer profetizar. Aí sabe o que eles fazem? Eles causam a maior destruição na vida das pessoas. Eu bloqueei aqueles tipo de vídeo que antigamente tinha no Facebook, sabe aquelas lives lá, assim diz o Senhor, só aquelas profetadas bravas, sabe? Aí você olha lá, é 5 mil, é 10 mil, é 15 mil de ignorantes acompanhando profetada. É ignorante sim, irmão, e se você acompanha esse tipo de coisa, você é outro ignorante. Achou ruim? Vou repetir, você é outro ignorante se você acredita nesses profetas de Facebook. Que fica lá, o Senhor está me mostrando, olha, Rabassara, canta, Ramanaia, o seu marido te traiu. Você é ignorante se você acredita nessas pessoas. Você não tem discernimento nenhum do Espírito. Você precisa se assentar o mais urgente na sala de aula do Espírito Santo para aprender dele. E aqui tanto de gente, Deus falou comigo. Falou nada, irmão. Falou nada. Porque se amanhã, se eu terminar o culto aqui, começar a fazer uma live lá no Facebook, e eu começar a citar um monte de... Eu acho bom, esse catava caderninho, canetinha, agora a moda era essa, né? O caderninho, aí escrevia, só faltava dar uma de Chico Xavier. Olha, o Senhor está me mostrando. Fizeram uma macumba para separar você. Nossa, irmão do céu. Irmão, não racha minha cara de vergonha, não. Se acreditar nessas papagaiadas, irmão. Irmão, isso não é o espírito de profecia. Isso não é o espírito, isso é espírito de engano. São espíritos doutrinadores, mentirosos. Pessoas que estão tentando fazer o que não foram chamadas para fazer. Que mantêm outras acorrentadas nos seus próprios enganos. Porque estão no lugar errado, desempenhando a coisa errada. Eu vou repetir uma coisa aqui para você não achar que Deus não pode te usar. Deus ele pode usar quem Ele quer, sim ou não? Mas para ensinar, doutrinar, fundamentar, edificar, Ele vai usar quem foi experimentado por Ele. Ele não vai ficar usando qualquer um, irmão. Não é você ouvir algo de alguém. Irmão, eu não tenho nada contra. Ouça pregações, leia livros, sabe? Adquira conhecimento. Mas não acha que você terá, escute, olha para mim, não acha que você terá autoridade para ensinar porque você adquiriu conhecimento dos outros, porque a verdadeira autoridade nasce por se estar assentado aos pés de Jesus. Aí você come 400 mil livros e você acha que você está equipado para ensinar. Tá não, irmão. Porque se você não foi preparado naquilo que você aprendeu, você não tem autoridade, dali não nasceu autoridade para você ensinar. Eu gosto de uma expressão que o pastor Eber usa, o que é ser um mestre? Escute, o que é ser um mestre? A gente acha que ser um mestre é ter o domínio da palavra, é saber explicar tudo dentro da Bíblia. Não, faz parte, mas não é só isso. Mestre é alguém que foi experimentado pela palavra e sabe dar a você o caminho certo de Deus. Daí nasce o mestre. É você comer um monte de livro. Então qual é o erro da geração de hoje? É ser pela metade, irmão. Seja pleno, amém?
O aprendizado, querido, e eu vou terminar, o aprendizado, ele caminha em duas direções, diga, duas direções. Qual é a primeira direção? Ouça isso. A primeira direção do aprendizado é aquilo que eu recebo de Jesus através dos outros. Essa é a primeira direção do aprendizado. Você vai ter que se assentar aos pés de alguém para aprender de alguém. Deus estabeleceu que a igreja fosse edificada dessa forma. Eu tenho dons, eu tenho talentos, para quê? Para edificar você, para contribuir com você, para amadurecer você. Só que se você fica só naquilo que eu te dou, você vai ficar pela metade. Qual é a outra direção do aprendizado? É aquilo que você recebe diretamente de Deus, de Jesus. Amém? Hoje os que se dizem informados doutrinam, mas coitados, estão ouvindo só de homens. Olha, irmão, um monte de gente diz entender a respeito de um monte de coisa. Todos nós aqui temos opiniões a respeito de um monte de coisa. Eu tenho certeza, irmão, certeza absoluta. Se eu perguntasse para você assim, irmão, como é que você acha que deveria funcionar o louvor? Você ia ter a sua opinião. E eu não ia. Você ia dizer assim, pastor, eu acho que o Pedro tem que dar oportunidade para as pessoas. Irmão, como é que você acha que tem que ser a palavra? Pastor, eu acho que a sua palavra tem que ser gritando, porque senão não tem unção. Quer dizer então que se eu pregar calmamente, Jesus não gritava não, irmão. E ninguém pregou com tanta unção quanto ele. Jesus falava manso. Teve um momento que ele ficou puto. Mas aí como é que você acha que tem que ser a palavra? Pastor, se não gritar, se não perder o fôlego, não é de Deus. Nessa noite. Você vai ter a sua opinião formada. Cada um aqui vai achar que a igreja tem que funcionar de um jeito. Irmão, sinceramente, deixa a sua autoridade nascer, porque você se sentou aos pés de Jesus. Olha, Pedro falou assim para Jesus. Pedro falou para Jesus. Falou não? Pedro disse assim para Jesus: não, de maneira nenhuma o Senhor lavará os meus pés. O que Jesus falou para Pedro? Falou assim: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Exatamente. Aí Pedro virou e falou assim: não, Senhor, então não só os pés, mas as mãos, a cabeça. E Jesus vira para ele e falou assim: não, quem já tomou banho não precisa lavar outras coisas, que senão os pés. Querido, naquela época, quando não existia estrada pavimentada, então as pessoas andavam na terra, os pés sujavam. Então quando alguém chegava na casa de outra pessoa, o anfitrião daquela casa, por cordialidade, ele pegava aquele visitante, sentava, fazia o quê? Sentava ele numa cadeira, pegava uma bacia com água, pano e lavava os pés. Jesus disse assim para Pedro: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Para Jesus lavar os pés de Pedro, Pedro teve que se assentar. Oxe, você não quer sentar para aprender, não? Então você não tem parte com Jesus. Sabe como, em João 15, sabe o que Jesus falou assim para os seus discípulos? O que estava lavando os discípulos dele? Jesus falou assim: olha, as minhas palavras, as palavras que você tem ouvido, essa é que está limpando vocês. Sabe onde eles encontraram essas palavras? Aos pés de Jesus. Deixa coisas boas saírem desse lugar, irmão. Amém? Pés na Bíblia significam missão, chamado, propósito. Isaías 52:7 diz assim: felizes
São os pés dos que anunciam as boas novas. Pés falam de propósito, de chamado. Agora eu te pergunto, como é que você quer cumprir o seu chamado se os seus pés não foram preparados? Antes de você levantar para caminhar, Ele vai sentar você e cuidar dos seus pés, preparar seus pés, lavar seus pés. Amém, querido? Vou terminar com esse texto que Paulo diz em Efésios, capítulo 4, verso 16. Paulo disse assim: todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Isso aqui é poderoso, irmão. Observe o texto, diz: cada parte realiza a sua função. Meu irmão, você só funciona se você estiver bem ajustado. Se não, o que é estar bem ajustado? É estar no exato lugar que Deus quer que você esteja. Você não tem que só saber da sua função, você tem que estar ajustado à sua função. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Quando você vai na escola, eu terminei a palavra. Quando você vai na escola para aprender, gostando ou não do professor, você tem que aprender a matéria dele. Sim ou não? Por quê? Porque senão você não se forma. Não é assim? Eu não gosto desse professor. Mas espera aí, você tem que gostar do professor ou da matéria que ele está ensinando? Se você quer se formar, você tem que gostar da matéria, não é do professor. Agora que na sala de aula de Jesus, não tem como você não gostar dele. Você só tem que aprender a se assentar lá, a se dirigir para lá. Amém? Vá ser ensinado e descubra o que você tem que fazer. Fica de pé no seu lugar.